Vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de repetição. Então eu vou mostrar as três estruturas de repetição, de repetições que existem aqui no Portugal, né? E que no futuro vão ser as mesmas que vocês vão utilizar em qualquer linguagem de programação. Então a gente vai começar com a estrutura do para, né? Do para, que lá na frente, quando você aprendeu a linguagem de programação, ela vai se chamar for, né? Então só vai mudar isso. O para é a primeira estrutura que a gente vai aprender. Então, eu vou declarar uma variável, tá? Inteiro i. Vai ser a variável de controle da repetição. E o para ele tem uma sintaxe simples. Ele tem um parâmetro de controle. Ele tem um parâmetro aqui que diz quem é o início, uma condição e o incremento, tá? Então, o para é simplesmente isso. Toda a estrutura do para vai ser assim. Tem algumas variações que dá para fazer e tal, mas aqui é mais básico, mais objetivo. Então, você vai dizer de onde começa, né, até onde vai. Aqui, além da condição, também indica até onde vai. E se ele vai pulando de 1 em 1. Né? No caso aqui, o incremento é de 1 em 1. Se fosse de 2 em 2, seria i mais igual a 2. Então, eu pularia de 2 em 2. Mas eu quero pular de 1 em 1. Então, e aí, fazer um algoritmo simples. Escrever na tela os números de 0 a menor que 10, né? Então, tá aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, ele repetiu. A estrutura de repetição, ela repete tudo que está entre as chaves aqui, ó. Chama de bloco, né? As chaves aqui, o bloco de código. Então, tudo que está entre as chaves, ele repete. Então, tá aqui, ele repetiu. Então, esse é o para. Tá? Parâmetro de controle. Começa o parâmetro de início, até onde vai a condição e i++, porque vai pulando de 1 em 1. Então, como é que ele funciona? Ele vai funcionar assim. O i começa em 0. Né? Então, i é igual a 0. Então, ele vai fazer 0 é menor que 10, vai ser verdade. Então, se é verdade, ele entra dentro da repetição. Né? Ele entra na repetição, imprime o que tem que ser feito aqui, né? Como essa linha que está mandando imprimir. Então, ele imprime e volta. Só que ele volta para aqui. E aí, o i agora sai de 0 e vira 1. Então, aí ele volta, né? 1. 1 é menor que 10, verdade. Entra, imprime e volta. E virou 2. 2 é menor que 10, verdade. Entra, imprime, incrementa. 3. 3 é menor que 10, imprime, incrementa e volta. 4. Aí ele vai fazer isso até lá na frente, né? Aí ele faz 9. 9 é menor que 10, verdade. Imprime, incrementa e volta para testar. 10. 10 é menor que 10. Aí ele fala, opa, 10 não é menor que 10, então é falso. Então ele não entra, ele já pula para essa linha aqui, ó. Para o que tiver aqui na próxima linha. Tá certo? Então é assim que vai funcionar a repetição. No geral, todas vão funcionar assim. Nesse esquema aí que eu acabei de ir falando como acontece. Tá? Então esse é o para. Vamos para o outro agora. O outro é o enquanto. Ó, se você prestar atenção, o enquanto ele é igual ao para. Eu vou comentar aqui. Um comentário de múltiplas linhas. Eu vou comentar aqui. Você perceber o que dá para ser feito. O enquanto é a mesma coisa. Ó. O parâmetro de início do para, eu vou botar aqui. Tá? I igual a 0. O parâmetro de teste e de até onde vai, eu vou botar aqui. Vou botar as chaves aqui. O incremento, eu boto aqui. E ó, perceba, eu peguei as três coisas do para e coloquei no enquanto. Só faltou o escrevo. E o escrevo eu vou colocar aqui. Então, quando eu funcionar, ó, saiu a mesma coisa, mesma sequência, usando o enquanto. Como é que ele funciona? Da mesma forma que o para. Só que o que é que muda? Ele começa assim, ele não tem os três parâmetros juntos, eles estão separados, tá? Então, o i começa em 0, e aí ele fala, ó, enquanto i for menor que 10, ou seja, i é 0, 0 é menor que 10? É verdade. Então, enquanto isso for verdade, faça tudo isso aqui.
Então o que é que ele faz? Ele imprime na tela o zero, que aí é zero, e depois que ele incrementa, então ele imprime o zero e vira 1, aí volta. 1 é menor que 10? É. Faz isso de novo, imprime 1, incrementa. 2, 2 é menor que 10? É. Imprime o 2, incrementa. 3, 3 é menor que 10? É. Imprime o 3, incrementa e volta. 4, faz isso tudo aí até chegar no 10. 10 é menor que 10? Não, falso. Então se é falso, saia para cá. E aí ele sai da repetição e segue o código, o que tiver mais para fazer. Beleza? Então esse é o enquanto. Novamente, vou comentar. Deixa eu ver se tem comentário. Não tem. Vou comentar tudo de novo e vou fazer a próxima. A próxima repetição é o faça enquanto. Deixa eu ver se é assim. É o faça enquanto. Tá. E aí, ó, é a mesma coisinha, do mesmo jeitinho. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o i, eu tenho que escrever e incrementar. É o que a gente fez nesse mesmo exemplo. Né? O faça enquanto ele fala assim, ó, faça tudo o que você tiver que fazer enquanto tal condição for verdade. Então, ó, eu copio para cá e esse mesmo cara eu copio para cá. Então, ó, i começa em 0, e aí o que é que eu tenho que fazer? Escrever i. Então, a primeira coisa que vai sair aqui quando o programa rodar é 0. Depois o i vira 1, né? 0 virou 1. Aí ele vem cá e testa, ó. Enquanto i for menor que 10. 1 é menor que 10? É. Então ele volta para cá. Faz isso de novo, então ele vai lá e imprime o 1. Aí incrementa, vira 2 e volta para cá. 2 é menor que 10? É. Escreve de novo o 2 e vira 3. 3 é menor que 10? É. Volta para cá, imprime o 3 e vira 4. 4, papapá. E ele vai fazer isso até chegar lá no 9. No 10 ele não testa mais, né? No 10 ele testa, dá falso e aí ele sai daqui. Então, se você perceber, as três estruturas elas são iguais, né? Na forma de execução. A sintaxe, né? A escrita é diferente, mas a forma de execução, o funcionamento é o mesmo. A lógica de funcionar é a mesma. Tá? Qual a diferença aqui? Ó? A única diferença desse aqui para os outros, para o para e para o enquanto, é que esse cara aqui, ó, ele sempre faz uma vez primeiro. Você vê que ele não testou o 0. Se você prestar atenção, ele não testou o 0. Ele não fez 0 é menor que 10. Por quê? Porque ele falou o seguinte, ó, faça, então ele vai fazer. Escreva aí. Quem é i? 0. Aí saiu 0. Virou 0 mais, né? Virou i mais, virou 1. Então, quando ele desceu, ele só testou já no 1. Então, ele sempre, o faça enquanto, ele vai executar pelo menos uma vez, antes de testar. E aí, depois da primeira vez, ele vai começar a testar, né? Teste, da mesma forma que os outros funcionam. Beleza? Então, essa é a estrutura aí do faça enquanto. Então, essas são as três estruturas de repetição que a gente vai estar trabalhando aí nas aulas, tá bom? As três funcionam da mesma forma. Eu vou deixar uma lista de exercício para as somente que use repetição e tudo que a gente já viu para trás, né? Condicional, sequencial, repetição agora. E aí já vou deixar aqui prontinho para vocês uma lista, tá bom? Então até a próxima.